Eu observo as formalidades legais e declaro aberta a sessão plenária dessa quarta-feira. Existe alguma ata a ser homologada? Não? Bom, sem ata a ser homologada, eu passo a palavra à senhora secretária para a leitura de expedientes recebidos. Vamos deixar esse processo, esse expediente por demais especial, vamos deixar para o final dessa parte preliminar. Só tem esse expediente? Bom. Então, sorteio de processo. Não há sorteio. Com a palavra, os senhores conselheiros substitutos e procurador de contas para manifestarem-se. Presidente, na ordem, solicito a retirada de pauta do processo 48/6 de 2011. Presidente. Câmara Municipal. Opa, está falando. De onde? Pedro Mendes. Tá. Obrigado. Presidente, eu tenho um processo para incluir na pauta de hoje, que foi retirado de pauta na semana próxima passada, em virtude de que na sustentação oral, o senhor advogado afirmou que não tinha recebido a correspondência da diligência. E eu tenho aqui para colocar em pauta já hoje, e tem até sustentação oral sobre esse processo, não é, doutor? Tem. É o 2984/2017. Sim, tá, mas é o caso do... Benner. Doutor Benner. O caso do doutor Denner, né? Senhor presidente. Também tem um outro processo, doutor Denner, do doutor Osmário, vai entrar na pauta de hoje? Não, presidente. Não, né? Confuso ainda. Tá ok. Eu estou retirando de pauta o processo 2110 de Humberto de Campos, 2009. E estou trazendo hoje o processo de Bacabal que eu havia suspendido em 2 sessões anteriores. Estou trazendo para relatar. Deferido, doutor. Senhor presidente, eu peço a suspensão de pauta do processo 4243, 2014, Itaipava do Grajaú. Suspensão. Doutor Pavão. Eu queria pedir retirada de pauta do processo número 7026/2014, é um contrato da Secretaria de Segurança do Maranhão. Doutor Nava. Senhor presidente, eu quero retirar de pauta, pedir a retirada de pauta do processo que está suspenso, processo número 3488/2018, que era um pedido de medida cautelar, mas que o advogado apresentou na semana passada indícios de que o processo já estava suspenso por uma liminar judicial e está trazendo esses elementos para que nós possamos examinar. Então, eu estou pedindo a retirada de pauta para que possamos examinar isso com mais cuidado. Deferido, doutor. Obrigado. Mais alguém? Senhores conselheiros, eu tenho aqui para inclusão em pauta um projeto de instrução normativa produzida pela unidade de gestor de unidade técnica e controle externo, dispõe sobre o uso obrigatório do modo de pagamento do sistema eletrônico de atos de pessoal pelos entes da administração direta, indireta e fundacional de qualquer dos poderes do Estado e dos municípios da outras providências. Então, Senhor presidente, por conhecer da matéria, eu me proponho a senhor relator. Agradeço, doutor Nonato. Então, fica atribuído ao doutor Nonato a relatoria desse processo de IN. Senhores, eu tenho aqui de forma especial para submeter ao conhecimento e aprovação do Pleno desta Casa no bojo do processo número 5.328/2012,
o protocolo de entendimento para o credenciamento e elegibilidade do TCE Maranhão, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, para a realização de auditorias de projetos financiados pelo banco. Desde já acrescento que esse credenciamento feito junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, ele se estende também ao Banco Mundial. Eu vou pedir à secretária que faça a leitura somente do ofício, né? Do ofício que nos foi encaminhado pelo Banco Mundial, para que tomamos conhecimento. É apenas uma lauda. Palavra, doutora a secretária. Senhor presidente, em continuidade às tratativas com esse tribunal, visando credenciamento e elegibilidade para auditoria de projetos financiados pelo BID no Estado do Maranhão, encaminho-lhe para conhecimento o resultado do diagnóstico sobre as práticas de auditoria governamental do Tribunal de Contas do Maranhão, elaborado pela equipe da área fiduciária desta representação do Banco do Brasil. Conforme contextualizado no tópico Próximos Passos do referido diagnóstico, elencamos ações que entendemos ser relevantes no fortalecimento e alinhamento de suas práticas de trabalho às normas internacionais das entidades fiscalizadoras superiores, emitida pela INTOSAI. Para concretizarmos o processo de credenciamento do TCE, segundo o procedimento estabelecido pelo banco, encaminho-lhe também a minuta do protocolo de entendimento, documento que formaliza e acredita o TCE como órgão elegível para a realização dos serviços de auditoria previstos nos contratos de empréstimo e cooperação técnica, que tenha sido assinado e ou que venha a ser assinado pelo governo do Estado, ou entidade por ele controlado, assim como os municípios jurisdicionados, se assim ficar acordado entre o banco e o mutuário executor do projeto, e tem como objetivo geral definir uma base de entendimento sobre o nível de compromisso que o TCE terá na realização dessas auditorias, assim como os compromissos do banco de apoio ao TCE para o seu fortalecimento nessa prática. Nesse contexto, e uma vez recebido a concordância do TCE sobre os termos do referido protocolo de entendimento, agendaremos uma data para assinatura por ambas as partes. Bom, agradeço aí a participação da nossa secretária, Jaciária, que leu o ofício encaminhado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, e submeto a homologação, a aprovação do plenário dessa casa, esse protocolo de entendimento entre o Banco Interamericano de Desenvolvimento e o TCE. Vale dizer que esse protocolo ele se estende também ao Banco Mundial. Senhor presidente, eu li atentamente esse memorando encaminhado para o meu gabinete, acompanhando o protocolo de entendimento, e eu acho que está inteiramente, absolutamente correto, até porque vai nos dar mais subsídio para continuar, ampliar o leque de investigação, com referência, de investigação não, de um trabalho nosso, de prevenir e também de punir aqueles que saírem fora dessa regra. Eu sei que vai aumentar mais o nosso serviço, né? Nós vamos ter mais dinheiro para mandar auditor, mas é isso mesmo, eu acho que não pode fugir da regra, né? Para mim, tranquilamente. Muito bem, agradeço ao doutor Edmarco Trino. Só para registrar que com esse protocolo de entendimento não há mais necessidade de contratação de empresas privadas de auditoria, né, como aquela Price, não sei o que e tal, para fiscalização desses contratos internacionais. Isso representa, inclusive, ganho financeiro para o Estado do Maranhão.
Inclusive, não em todos, mas em alguns contratos, o Tribunal de Contas será diretamente beneficiado, recebendo a parte que seria paga à empresa privada. Bom, para o nosso orçamento representa sim algum dinheiro. Pedir empréstimo para resultar nisso aí. Né? Mas isso se traduzirá realmente em ganho para o TCE e coloca o TCE no grupo de elite dos tribunais de contas do Brasil. Né? Se eu não estou enganado, o TCE do Maranhão é o 18º Tribunal de Contas a receber esse credenciamento. Todos os outros tribunais de contas festejaram esse credenciamento. Lembro que o último que recebeu esse credenciamento foi o do Mato Grosso do Sul, que fez grande alarde, fez grande festa. E para a gente é motivo de comemoração, é motivo de júbilo esse momento, porque coloca o Tribunal de Contas num patamar diferenciado. Dos 33 tribunais de contas do Brasil, o TCE do Maranhão é o 18º, salvo engano, a obter esse credenciamento, que coloca o TCE do Maranhão, repito, nesse grupo de elite dos tribunais de contas do Brasil. Eu não poderia deixar de fazer aqui uma homenagem à equipe de servidores do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, que participou diretamente desse projeto. A gente chega o projeto, a gente nem imagina o trabalho que isso foi de responder às demandas do Banco Mundial, que são demandas assim, muito exigentes. Nós passamos, inclusive, recebemos a visita de uma equipe do Banco Mundial. Eu tive a oportunidade, inclusive, de visitá-los na companhia do vice-presidente, doutor Nonato Lago, na companhia do nosso ouvidor, o doutor Washington, na companhia do doutor Álvaro. Nós estivemos acompanhando e os senhores perceberam que é um trabalho muito circunspecto, né? Eles são muito fechados e eles, até o último momento, não anteciparam ao TCE ao TCE do Maranhão qual seria o resultado. Sabemos que este aqui é o sonho de consumo de muitos outros tribunais de contas do Brasil de alcançar esse patamar. Então, eu gostaria de registrar, de homenagear as pessoas que estiveram diretamente envolvidos. Desde já eu peço desculpa se algum nome aqui não for citado, o que é muito comum, né? Esse trabalho envolveu quase todo o Tribunal de Contas do Corpo Técnico do Estado do Maranhão. Então vamos começar aqui pelo doutor Bruno. Doutor Bruno, que foi quem fez os primeiros contatos com o banco por meio da secretaria, Bruno Almeida, que é o nosso diretor de controle externo, né? A Carmen Bastos, também o Renan, o auditor Renan, a auditora Elvilane, a auditora Matilene. A auditora Matilene, inclusive, já é a auditora que já fez treinamento, é a auditora que foi designada para fazer esse tratamento, uma vez que essas regras impostas por esses organismos internacionais, elas são diferentes, um pouco diferentes das que são estabelecidas pela nossa Lei 8.666. Mas pelos tratados internacionais, o Brasil acaba se submetendo a essas regras impostas por esses bancos. O Jobim, que está aqui presente, o William Jobim, que comanda a nossa Escola de Contas, eu presto uma homenagem. O Divaci, a Flaviana também ajudou muito nesse trabalho. O Mochel, nosso guru, está em todas, né, como mentor.
é uma inteligência superior que o tribunal dispõe. A Carla Herland, Carla, vamos ficar somente em Carla, né? Que também ajudou muito. O Fábio Alex, que tem ajudado em todas, né? O doutor Blackout, que fez o acabamento final, fez a revisão final do trabalho que foi apresentado. Tá? Todas as nossas homenagens ao conselheiro substituto Blackout, que fez com a sua expertise, né, oriunda de experiência junto ao Banco do Brasil, ajudou nesse trabalho junto ao Banco Mundial. E o assessor da presidência, o Raul, ele colocou o nome dele por último, mas bem que poderia ser aqui um dos primeiros, porque foi quem fez toda a interlocução com o banco para que nós pudéssemos chegar a esse protocolo. Então, vamos hoje já comunicar essa aprovação, essa homologação ao banco, e vamos pedir para que o banco estabeleça uma data para que nós possamos ir a Brasília, e vamos uma comitiva, né, a Brasília assinar esse protocolo de entendimento. Então, é um momento de muita alegria para o nosso tribunal, e eu gostaria de registrar que, nessas passagens, nós estamos aqui há 1 ano e 4 meses, e temos tido conquistas como essas, né? E quando se vê o resultado, assim, se pensa que as coisas são fáceis, que as coisas são conseguidas a baixo custo. Não tem sido fácil. Aqui nós temos tido, dentro dos projetos que nós estamos apresentando, a gente tem contado muito com o apoio de outras entidades de controle. Eu não posso deixar, nesse momento, de reconhecer o apoio do Ministério Público Estadual, que sempre esteve lado a lado, em todos os momentos, com o Tribunal de Contas. Inclusive, esse trabalho junto ao TCE tem rendido frutos ao Ministério Público, que hoje é reconhecida a sua administração, na renovação da sua administração, pela primeira vez, nós teremos uma lista com um único nome, que não haverá lista tríplice. O processo de encerramento já se encerrou e o doutor Gonzaga é candidato único, o que expressa que essa aproximação com o TCE tem sido reconhecido ou reconhecida lá no Ministério Público Estadual. E não só o Ministério Público Estadual, mas o TCU, agora mesmo vamos assinar um acordo de cooperação com o TCU, a CGU, a Secretaria de Transparência, o Ministério Público Federal, a Procuradoria a Procuradoria da União. E ante todas essas vitórias, todos esses parceiros, nesse momento, né, eu gostaria de registrar que nem tudo é vitória, né? E é com muito pesar que eu quero registrar também as nossas dificuldades. E eu gostaria de destacar aqui, até chamando a atenção, e quero chamar a atenção dos demais órgãos de controle, das dificuldades que nós temos, da decepção que nós temos com a instituição que representa os municípios do Estado do Maranhão. A FAMEM foi um dos nossos primeiros órgãos que nós procuramos. Logo no primeiro dia, nós procuramos, até procurei na época o doutor Edmar, achando que o seu filho ainda era o presidente, e ele, naquele momento, me disse que o seu filho não era mais presidente da FAMEM. Então, procurei imediatamente a FAMEM para
procurar um trabalho de interação, de parceria, e, infelizmente, passados 1 ano e 4 meses, a FAMEM não tem correspondido. Esse é um registro que nós temos que fazer. A FAMEM não tem correspondido. Até hoje, a FAMEM, em que pese todos esses programas de se procurar transparência, a FAMEM nunca procurou o Tribunal de Contas para uma ação positiva. Nunca procurou o Tribunal de Contas para ser uma parceira. O único momento em que a FAMEM esteve no TCE para uma ação incisiva, todos nós aqui somos testemunha. Presente aqui o doutor Benner. A única vez que a FAMEM esteve presente no TCE foi para, lado a lado, dos escritórios do Piauí, defender os honorários dos escritórios de advocacia que atuavam. Nesse momento não quero nem entrar nesse mérito, doutor Benner, mas fica a pergunta, será que isso é interesse dos municípios? Será que é interesse dos municípios? Nós entendemos que não. Nós entendemos que não. Então, eu quero registrar, até a última vez que o TCE procurou a FAMEM para desenvolver um projeto que nós chamamos de educação fiscal, esse projeto que surgiu de uma conversa com o vice-governador do Estado, doutor Carlos Brandão. Nós conseguimos envolver órgãos como o TCU, a CGU, a Secretaria de Transparência, por meio do doutor Rodrigo Lago, o Ministério Público Estadual, a CGU. O projeto que nós denominamos de educação fiscal tem o propósito de estabelecer uma estrutura mínima. Nós estamos organizando uma forma de dar aos municípios do Maranhão uma estrutura mínima, estabelecida em 2 etapas. A primeira etapa estaria voltada para planejamento tributário e a segunda etapa para a controladoria. O nosso propósito era estabelecer nos municípios, entregar de graça aos municípios, por meio de um esforço conjunto de todos esses órgãos, entregar aos municípios do Estado do Maranhão um arcabouço jurídico para a instituição e cobrança dos tributos. Nós estávamos pretendendo, é a decepção que a FAMEM tem respondido a esses projetos, mas ainda acreditamos nisso. Entregar para a FAMEM de forma gratuita aplicativos de informática que pudessem ser utilizados pelos municípios do Estado do Maranhão para a cobrança dos tributos estaduais, das taxas, etc. Estávamos pretendendo fazer um concurso que fosse coletivo, de forma a dar de graça para os municípios do Maranhão a possibilidade de contratação de auditores fiscais para atuar na administração. Claro que municípios pequenos, de até 5 mil, não precisam. Nós avaliamos de 2 auditores fiscais. Imagine que o município fazer concurso para contratar 2 auditores fiscais é inviável. Então, o tribunal estava se propondo a fazer essa ação coletiva. E conseguimos o envolvimento de todos esses órgãos. Lembro de um domingo, quando o doutor Rodrigo Lago, empolgado com todas essas ideias, chegou a manter contato com a gente para que nós pudéssemos. E, para minha surpresa decepcionante, o órgão que menos se interessou por esse projeto foi exatamente a FAMEM. Quer dizer, pergunto eu, que municipalismo é esse que a FAMEM pretende? Então, hoje nós temos, doutor Jairo, a plena consciência de que aquilo que nós entendemos como interesse público, aquilo que os órgãos de controle entendem como interesse dos municípios, não é aquilo que vem sendo defendido pela FAMEM. Isso nos conduz a uma reflexão.
Isso nos leva a refletir no sentido de que essa relação de parceria entre os órgãos de controle, mormente entre o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão e a FAMEM, não deu certo. Então, isso nos conduz a uma reflexão, que a atuação do Tribunal de Contas, junto aos municípios, ela precisa ser repensada, precisa ser alterada. Aqui, desde o início do ano passado, nós temos trabalhando muito a questão as questões de base, questões como educação, questão como transparência. Nós temos trabalhado o convencimento. E a resposta que nos chega é que isto não é bastante. Isto não é bastante. A resposta que nos chega é que, tal como aquele paciente que chega no pronto-socorro politraumatizado, não é suficiente a prescrição do antibiótico, mas também nós temos que prescrever o antitérmico, porque a febre mata. Então, é o momento que eu convido a todos os tribunais de contas, assim como convidarei a todos os órgãos de controle, para que nós possamos refletir a forma de atuação com os órgãos municipais e também os estaduais, porque, efetivamente, nós não contamos com a FAMEM, aquela que nos pareceu ser, no primeiro momento, uma grande aliada. Eu digo isso porque alguém poderá dizer, bom, o presidente do tribunal está, nesse momento, desabafando em função da pressão que a FAMEM vem fazendo sobre a Assembleia, na chamada PEC da FAMEM, que alguns chamam de PEC do prefeito Caloteiro. Eu digo, eu faço aqui uma reflexão que não é desse momento, eu faço uma reflexão de tudo que aconteceu durante todo o ano passado e que está acontecendo até agora. Essa é uma reflexão. A proposta da PEC, a chamada PEC da FAMEM, ou PEC do prefeito Caloteiro, é apenas o coroamento da sinalização de que aquilo que o Tribunal de Contas vê como interesse público, aquilo que o Tribunal de Contas vê como interesse dos municípios, não é o interesse que a FAMEM interpreta, que a FAMEM compreende que seja interesse das municipalidades. Então, eu peço até desculpa para fazer esse desabafo nesse momento necessário para que a gente possa marcar uma posição. E vamos adiante. Dentro desse projeto Educação Fiscal, eu pedi ao doutor Blackout e ao doutor Jairo, como os senhores percebem, procurei o que há de mais comprometido, de pessoas mais envolvidas com o Tribunal de Contas, para que nós pudéssemos apostar nesse projeto. E, a partir do nome de doutor Jairo, de doutor Blackout, nós conseguimos envolver pessoas como o vice-governador, pessoas como o secretário de Fazenda, doutor Maceros, pessoas como o secretário de Administração, doutor Rodrigo Lago, o TCU, a CGU e, para minha decepção, a resposta omissa de negação veio exatamente da FAMEM. Então, é esse registro que eu gostaria de fazer para que as pessoas, para que o Maranhão tome conhecimento de a quantas anda a administração pública do Estado do Maranhão. Muito obrigado pela atenção e vamos continuar o nosso trabalho. Senhor presidente, só queria fazer uma manifestação rápida, muito rápida aqui. E queria ressaltar ao mesmo tempo que cumprimentar, parabenizar e reconhecer a homenagem já prestada por Vossa Excelência aqui aos servidores dessa casa, que tem se destacado em todo esse período com um trabalho extremamente aguerrido e competente, no sentido de colocar o tribunal no patamar que ele já está hoje,
em relação ao conjunto dos tribunais de justiça de contas em todo o país, eu queria também parabenizá-lo. Você também tem sido, Vossa Excelência, um batalhador na busca de modernização do Tribunal de Contas e colocar o Tribunal de Contas também nesse patamar que o Maranhão espera, não só nós, funcionários e conselheiros, mas, acima de tudo, a sociedade maranhense. É necessário que exista órgãos de controle, e o Tribunal de Contas é o órgão de controles no Estado responsável maior pela fiscalização, pela prevenção, pela busca de boa aplicação dos recursos públicos. É preciso que ele esteja preparado para isso. E sei, e acompanho, e com certeza é do reconhecimento de todos da Casa, o seu empenho nesse sentido. Quero também agregar, ao mesmo tempo que fazemos essa homenagem aos servidores desta Casa que se empenham, fundamentalmente o corpo técnico, também incluí-lo nessa manifestação que eu vejo que é necessário e que realmente, enfim, é justa. Era isso, senhor presidente. Senhor presidente. Obrigado, doutor. Senhor presidente, eu estou olhando essa última lei aprovada no Congresso, se não me engano, o artigo 26, não é, doutor Brecaut? 29. Artigo 29. Eu acho que lá está consagrado. Pede o objeto da Assembleia se manifestar com referência, porque já está nesse artigo 29 da nova lei que foi agora, 2018, agora em março, abril, sei lá, de 2018, já contempla a resolução nossa. Eu acho que infrutífero da Assembleia se manifestar sobre isso agora, neste momento. Eu acho que só tem o caminho para a Assembleia arquivar. Eu acho que não tem outro. Então é só isso para dizer que, na verdade, é uma coisa tão pequena para a confusão todinha. Eu estou à disposição. Agradeço. Agradeço. Eu não poderia deixar passar despercebido um momento desse, que Vossa Excelência tratou do protocolo do BID e fez uma referência, saudação aos funcionários técnicos, que eu já tinha feito aqui. Eu quero corroborar com vossas manifestações e com a do conselheiro Washington. Mas o que me causou espécime foi a referência que Vossa Excelência fez com a referência à FAMEM. Eu estou pasmo e estou na amargura de Vossa Excelência. Porque a função do tribunal não é só julgadora, não. A função do tribunal é pedagógica de qualquer forma. Vossa Excelência disse que a FAMEM se omitiu em comandar este grande projeto de ajuda aos municípios da confecção das suas leis tributárias, não foi isso? E das auditorias, as auditorias internas. Senhor presidente, o controle externo das prefeituras. Senhor presidente, eu estou pasmo e estou amargurado com Vossa Excelência. Eu queria só dizer que concordo plenamente com o pensamento de Vossa Excelência e o sofrimento de Vossa Excelência. Obrigado, doutor Ramon Oliveira. Eu me solidarizo, sem dúvida alguma, com a manifestação dos nossos colegas aqui em plenário. Podemos, então... Nós temos aqui uma sustentação. Relator Osmário está suspenso. Só tem o doutor... tá. Doutor Álvaro. Doutor Álvaro tem um processo 2984/2017,
é uma representação e existe um pedido de sustentação assinado pelo doutor Benner de Brito. Então, com a palavra, doutor Álvaro. Em primeiro lugar, senhor presidente, eu gostaria de manifestar quanto à menção honrosa que Vossa Excelência teve na sexta-feira passada, quanto aos 100 anos da Universidade Federal do Estado do Maranhão de Direito, curso de Direito, 100 anos do curso de Direito. E Vossa Excelência recebeu uma menção honrosa de como professor por 19 anos naquela entidade. Então, quero parabenizá-lo e registrar aqui em nossa ata a tão honrosa condecoração que teve no devido momento, com participação daquele corpo docente. Me associo, conselheiro. Obrigado. Eu também me associo a essa homenagem, e pelo fato também de ter sido, né, da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Maranhão, e, portanto, acho uma das mais justas essa homenagem. E também. É só para registrar que também foi homenageado o Tribunal de Contas do Estado. Foram, na verdade, duas comendas. Uma para o professor e outra para o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Então nós temos, cada um temos um pedacinho. Que ótimo. Doutor Álvaro. Senhor presidente, primeiramente, eu gostaria de relatar o processo de sustentação oral. Já está a postos aqui o doutor Benner para fazer a sustentação. Quanto ao processo 2984-2017, a representação do Ministério Público de Contas do Maranhão, quanto ao representado Santa Filomena do Maranhão, responsável Manuel Neto Barbosa de Souza, prefeito, no exercício de 2016. A contratada foi a João Azevedo e Brasileiro Sociedade de Advogados. E quanto... João Azedo, desculpem, realmente, e é um nome tão conhecido na nossa... E no momento que eu estava a relatar esse processo quarta-feira passada, nos foi afirmado que o escritório não tinha recebido a correspondência do nosso tribunal, no caso que é um ofício 921/2017, de 17 de abril de 2017, ao doutor Benner, no caso, que foi a correspondência enviada, e seus representados. E temos a comprovação que esse ofício, diante da R dos Correios e Telégrafos do Brasil, foi recepcionada pelo escritório no dia 26 de abril de 2017, na pessoa da rúbrica da pessoa que é o recebedor, Janiesse, não dá para ver bem direitinho o nome da pessoa, no dia 26 de 4 de 2017. Temos aqui a comprovação do devido recebimento do escritório. Então, houve o engano quanto à manifestação oralmente, na quarta-feira, do escritório, dizendo que não tinha recepcionado documentos. Temos aqui a comprovação da R, dos Correios e Telégrafos. O número do ofício é 921/2017. O ofício que eu tenho em mão, citado com o nome do escritório, é 927. Esse que foi anexado por Vossa Excelência. Senhor presidente, senhor relator. Senhor relator, se o senhor me permite, eu sei que talvez não seja o momento adequado, mas tendo em vista que se trata de uma questão que pode gerar imbróglio quanto à defesa, e tendo em vista o caráter de custos legis do Ministério Público, se Vossa Excelência permitir, nós pedimos vista, nesse momento, do processo, para que nós possamos, o Ministério Público possa fazer o cotejamento, verificar essas informações,
de repente até o próprio escritório de advocacia com o processo com vistas. Que existe aqui. Exatamente, né? para dirimir qualquer dúvida, para que o processo ele possa prosseguir no relatório e nas deliberações com a maior segurança possível. Então, se Vossa Excelência permitir, se a presidência permitir, um pedido de vistas nesse momento, acho que seria bem profícuo. E nós o fazemos. Sem dúvida alguma. Gostaria só de fazer uma manifestação contra o pleito. Nós não chegamos a fazer leitura nem de nenhuma documentação quanto à análise técnica, nem voto. O voto só seria depois da manifestação, sem dúvida alguma, do escritório, doutor Benner. Mas não houve manifestação alguma quanto à matéria e automaticamente foi só retirado de pauta. Isso seria feito agora, mas tudo bem, podemos suspender. Está deferido o pedido de vista, né, doutor? Realmente prejudicado o escritório que vai ter que retornar aqui à nossa casa. O senhor continua com a relatoria ou... O senhor pode continuar com a relatoria, como é de costume? Demais processos. Mas o doutor... o senhor tem algum processo? Está retornando de férias? Então vai ser à vista, diz o doutor, resiste aí. Temos a relatar, no presente momento, o processo 6.619 de 2016. É uma tomada de conta especial do gabinete do prefeito de Monção, com a responsabilidade de Paula Francinete da Silva Nascimento. Esse processo, eu vou me manifestar de acordo com o parecer do Ministério Público de Contas. A parte interessada, só para ficar mais... Marco Antônio Barbosa Pacheco, secretário de Saúde da Prefeitura Municipal de Monção. Aí eu me manifesto de acordo com o Ministério Público de Contas pelo seu devido arquivamento. É só esse meu voto quanto a esse processo, então não temos nenhum detalhe. E passo a relatar agora o processo 8.666 de 2017, tomada de conta especial do gabinete do prefeito de São José do Vasilhos. O responsável é Francisco Ferreira de Souza. E a parte interessada é o Felipe Costa Camarão, secretário da Secretaria de Educação do Estado do Maranhão. Eu manifesto de acordo com o parecer do outro Ministério Público de Contas pelo seu arquivamento. Sem nenhum detalhe, nem prejudicando, nem... É só o arquivamento. E eu passo agora a relatar o processo 4.488 de 2011, tomada de contas do gestor da administração direta do gabinete prefeito de São Bento. Responsabilidade de Arcângela Jesus Moreira e Luiz Gonzaga Barros. Esse processo, 4.488, foi devidamente analisado. Embargo. Unidade da SUSEX, unidade técnica deste tribunal. Então, diante de numerosos rol de irregularidades e fundamentos acima explicados no caso, se quiserem detalhes, eu tenho todo o relatório técnico da unidade, mas os senhores têm para acompanhar isso aí no seu declaração. Aí é o embargo de declaração pelo conhecimento do embargo e negar provimento em vista de que o acordo PLTCE 833 de 2017 contém toda a exposição necessária dos motivos de fatos e de direito que levaram ao julgamento regular com ressalvas das contas nos termos do artigo 93, inciso 9 da Constituição da República Federal do Brasil. Então, mantém na íntegra este devido acordo, 833 de 2017, e pelo seu devido arquivamento. É esse meu voto quanto a esse processo. Conhecimento e improvimento, no caso, né?
O 2984-2017 é uma representação do gabinete do prefeito de Santa Filomena do Maranhão, responsabilidade Manuel Neto Barbosa de Souza. Esse eu já li. Já apareceu aqui, 3 mil. Esse aqui, ó. Esse aqui. Então esse aqui já foi. Já foi, esse aqui agora. Não, é porque esse processo realmente já foi relatado, doutora. Seus membros. O 3.710 de 2016, tomada de conta especial. Esse processo do gabinete civil do prefeito de Monção tem a parte interessada Cleito Noleto Silva, da Sinfra, secretário da Sinfra, responsabilidade José Miguel Lopes Viana, Paula Francinete da Silva Nascimento. São os dois responsáveis. 3.710. Esse processo foi devidamente analisado pela unidade técnica e enviado do Ministério Público de Contas. E meu voto vai concordar plenamente com o parecer do Ministério Público de Contas, da lavra do Dr. Paulo Henrique Reis, julgar irregulares a tomada de conta especial do convênio 052 de 2010, celebrado entre o Estado do Maranhão, por meio do Departamento Estadual de Infraestrutura, DEINT, e a Prefeitura Municipal de Monção, no exercício financeiro de 2010. Então, pela irregularidade, de acordo com o outro Ministério Público de Contas, condenar o responsável, no caso, a responsável, senhora Paula Francinete da Silva Nascimento, ao pagamento de um débito de R$ 404.593,78, com os devidos acréscimos legais, na data do seu devido pagamento, em virtude de não comprovação da aplicação dos recursos oriundos do convênio 052 de 2010. Aplicar também à responsável, Paula Francinete da Silva Nascimento, a multa de R$ 20.229,68, que é 5% correspondente ao valor do dano causado ao erário. Aplicar também uma multa de R$ 2.000 diante de omissão de prestar devidas contas dos recursos públicos. É esse meu voto, senhor presidente, este processo. Eu tenho a relatar agora o processo 3.711 de 2016, tomada de conta especial da Sinfra. A parte interessada é Cleito Noleto Silva, secretário da Sinfra, e Carlos Jansen Mota Souza, José do Vale Silva Filho. Esse processo aqui, também devidamente analisado pela unidade técnica. Esse processo foi enviado do Ministério Público de Contas, que emitiu seu parecer pela irregularidade. 3.711, né? Em razão de práticas de ato de gestão ilegal, ilegítima, antieconômico da infração à norma legal e regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária e patrimonial. Condenar ao responsável Carlos Jansen Mota de Souza ao pagamento de um débito de R$ 45.000 devido ao erário.
a ser recolhido no seu devido prazo e aplicar uma multa de R$ 2.250, correspondente a 5% do valor atualizado do dano causado ao erário público, e também uma multa de R$ 2.000 diante da omissão de prestar contas dos recursos públicos auferidos nos termos do artigo 67, terceiro da lei, nossa lei orgânica. É esse meu voto, senhor presidente, senhores membros. Reprovadas por débito e multa. Irregularidade de acordo com o Ministério Público de Contas com débito e multa, exatamente. Então, eu voto agora o processo 3.301/2011. É um processo da Prefeitura Municipal de Axixá, responsabilidade Maria Sônia Oliveira Campos. R$ 3.301. O que é que tem esse processo? Esse processo é devidamente unidade pelo TSEX 1 para análise da defesa, devidamente analisado no seu tempo hábil. Diante do exposto, eu manifesto minha concordância com o parecer do outro Ministério Público de Contas, pelo que voto nos seguintes termos: emissão do parecer prévio pela aprovação. Então, de acordo com o Ministério Público de Contas, pela aprovação desse parecer prévio do município de Axixá. Então, são só esses processos que eu tenho a relatar nesta data. Senhor presidente, conselheiro, doutor procurador, o processo que eu passo a relatar, senhor presidente, é o de número 5301/2014, tomada em conta na gestão de Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jesus das Selvas, sob a responsabilidade da senhora Cristiane Campos Damião Daé, alemão, né? Senhor presidente, o Ministério Público, o doutor Paulo Henrique, funcionou nos autos e manifesta pelo julgamento irregular com ressalva com aplicação de multa. Eu acolho o parecer, senhor presidente, manifestando no sentido da emissão do parecer pela aprovação e julgamento irregular com ressalvas, todos com ressalvas. Com ressalva. E não estou localizando multa, não. Sem multa. É sem multa. Mas deve ter uma multa. Para ter uma irregularidade, para ter uma ressalva, tem que ter uma multa. Na conclusão do meu voto, não está tendo multa, não. Deixa eu ver aqui, senhor presidente. Puro e simples, senhor presidente. Não, sem aplicação de multa. Eu mudo para regular, porque não existe nos informativos nenhum óbice à pressão de conta. Então, eu aplico a ressalva, porque realmente deve existir algum probleminha nos autos que me induz a regularidade com ressalvas. Mas sem multa. Sem multa. Aprovação com ressalva, regularidade com ressalva, sem aplicação de multa. Senhor presidente, o processo que eu passo a relatar, o seguinte, é o 5305/2014, prestação de conta do Fundo Municipal de Saúde de Bom Jesus das Selvas, doutora Cristiane Campos Damião Daé, como prefeita, e Paulo Roberto Tardim Vidalri, secretário municipal de Saúde. Aqui é só estrangeiro. Senhor presidente, o doutor Douglas é o parecerista e emite parecer pela irregularidade, com aplicação de uma multa. Ele sugere a aplicação de uma multa de R$ 8.000. Com referência, senhor presidente, essa multa, ele manda que eu aplique, eu impute um débito de valor histórico a ser apurado. O meu gabinete não apurou nenhum débito. E manifesta pela condenação, a aplicação da multa de 60% do valor do débito possivelmente a ser apurado. Eu excluo essa hipótese. Eu comungo com o parecer do Ministério Público, somente com referência à aplicação da multa,
com referência à regularidade e à aprovação, eu manifesto pela aprovação com ressalvas, a regularidade com ressalva e a aplicação da multa solidária à senhora Cristiane e ao senhor Paulo Roberto, uma multa de R$8.000, devido à ausência de guia da Previdência Social, única e exclusivamente a regularidade apontada. Nesse sentido, a divergência do Ministério é somente essa. Regular com ressalva e multa. E aprovação com ressalva, regular com ressalva e multa de R$8.000. É só, senhor presidente. Doutor... Estou na vez? Raimundo Nonato Lago. Senhor presidente, senhores conselheiros... Raimundo para Raimundo. Doutor procurador... Interessante. O relato... porque Álvaro já foi. Porque a confusão foi... Os seguintes processos. O 5941-2017, que é uma tomada de conta especial, do convênio 36-2009, Sinfra, exercício 2009, responsabilidade do senhor José Rodrigues, Ribamar Rodrigues. Há um dissentimento do Ministério Público e meu voto é pelo arquivamento eletrônico, e se tratando de que esse processo que deve ser arquivado por meio eletrônico, nos termos da Instrução Normativa 50/2017, reconhecendo a decadência da atuação administrativa do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, e enviar à Procuradoria-Geral do Estado, conforme dispõe a Instrução Normativa 50/17, para a necessária apreciação dos danos causados ao erário, querendo, por fim, propor perante o órgão competente judiciário eventual ação de ressarcimento. É o voto, senhor presidente. Isso, mas não, é pelo arquivamento... é arquivado. Quantas arquivadas? Processo arquivado. Aquele... Sim. Instrução normativa. O 7371/2016 é o tomada de conta especial referente ao auxílio financeiro na modalidade universal, apoio a projeto de pesquisa, exercício financeiro 2013, responsabilidade da professora Suelen Rocha Butão Ferreira, de acordo com o Ministério Público, pelo arquivamento, nos termos da Lei 8.258/2005. Ótimo. O processo 7374/2016, tomada de conta especial referente ao auxílio financeiro, também do NIT, do Núcleo de Inovação Tecnológica, exercício 2013, aqui a responsabilidade da professora Irla Nível Oliveira Pereira, com o Ministério Público pelo arquivamento. 14.409 é uma tomada de conta especial referente ao convênio 076/2008 da SEDUC, exercício financeiro 2008. Responsabilidade da senhora Edinaura Pereira da Silva, de acordo com o MP pelo arquivamento eletrônico 70/17/2009. Apreciação de legalidade de ato de pessoal. César Henrique Santos Pires é o responsável. Secretaria de Educação, o órgão, e aqui a minha manifestação de acordo com o Ministério Público, de conta pelo arquivamento eletrônico, sem julgamento do mérito e devolução dos autos para a origem do órgão. 7275/2016, tomada de conta especial do convênio 120/2009, da Sinfra, responsabilidade de Cleito Noleto Silva, atual secretário da Sinfra, Prefeitura de Vitorino Freire, responsável Zé Ribamar Rodrigues, também de acordo com o Ministério Público pelo julgamento irregular, imputação de débito e multa. Então, aqui, senhor presidente, já o meu voto é no sentido de julgar irregulares as contas referente ao convênio 120 de 2009, da Sinfra, condenar o responsável José Ribamar Rodrigues ao pagamento de R$ 149.734,79, com os acréscimos legais, que deve ser recolhido no prazo de 15 dias, e aplicar ao responsável José Ribamar Rodrigues a multa de R$ 5.000, com fundamento 172, em razão das irregularidades dispostas no relatório de auditoria 235 de 2016 e no relatório de instrução 685517.
após transitada julgada e encaminhada ao Ministério Público de Contas para as providências. Quanto à multa, ora aplicada de R$ 5.000, tem como devedor o senhor José Ribamar Rodrigues. Enviar à Procuradoria-Geral de Justiça após trânsito em julgado. É o voto, senhor presidente. 12.790/2016. Aqui é um convênio também, aqui é a Secretaria de Educação, Felipe Camarão, com a Associação Comunitária Indígena. Aqui também é pelo julgamento irregular, com imputação de débito. E condenar o responsável, Maurício Amorim Ribeiro, a pagamento de R$ 298.492,77, com os acréscimos legais, e aplicando ainda ao Maurício Amorim Ribeiro a multa de R$ 5.000, com fundamento na 8.258, revertida para o Fundo de Modernização, pois trânsito em julgado que seja encaminhado ao MP de Contas e à Procuradoria de Justiça do Estado. Então, esses dois últimos processos, é bom lembrar que aqui citados os respectivos secretários não foram objeto de nenhuma imputação, porque cumpriram sua parte no convênio, foram sempre os convenientes objetos dessas sanções. É só, senhor presidente. Está decidido nos termos de voto do relator. Doutor Pavão. Senhores conselheiros, senhores institutos, senhor procurador, senhoras e senhores. O relato do processo número 6.330/2014 é uma apreciação da legalidade de atos e contratos da Secretaria de Estado de Segurança Pública, exercício financeiro 2014, responsável Aloysio Guimarães Filho. Então, versos autos, a apreciação da legalidade do edital de concorrência número 9/2013, tipo melhor preço, regido pela Lei Estadual 9.579/2012, pelo Decreto Estadual 28.790/2012, Lei Complementar 123/2006 e a Lei Federal número 8666/93, tendo por objeto a contratação de empresa de engenharia para a execução de obras e serviços de urbanização, pavimentação e paisagismo nos locais onde, à época, previa-se o funcionamento das delegacias regionais de Pinheiro, Bacabal e Santo Inês, e cuja sessão do certame ocorreu em 19/12/2013, realizado pela Comissão Setorial de Licitação. Da licitação retrocitada, de origem ao contrato número 42/2014, firmado com a empresa Andrade Variedades e Construções Limitada, assinada em 5/5/2014, no valor de R$ 520.854,33, bem como o contrato 043/2014, firmado com a empresa JB Pisos de Construção Limitada, este assinado em 9/4/2014, no valor total de R$ 882.271,49, publicado respectivamente no Diário Oficial do Estado em 2/5/2014 e em 20/5/2014. De acordo com a análise técnica, datou-se que o prazo de 10 dias previsto do processo esta Corte de Contas, após a publicação das resenhas do contrato de Diário Oficial, corrido respectivamente dia 2/5 e do dia 20/5/2014, foi respeitado, sendo enviada a documentação no dia 12/5/2014. Entretanto, observou-se algumas irregularidades que está na instrução, que é longa, né? Eu vou aqui para a fundamentação, depois do relatório. Da detida análise do processo, observo que os responsáveis cumpriram com as determinações previstas no artigo 4º da IN 06/2003-TCE, referente ao prazo de 10 dias para encaminhamento do processo a esta Corte de Contas após a publicação das resenhas. No que tange a apreciação dos atos administrativos contidos no processo, observa-se que, para fins de prevenção de danos e cerceamento ao princípio da ampla concorrência, dentre outros, a presente análise destou da previsão do artigo 49 da Lei Estadual, que prevê o estabelecimento de prazo para a correção dos procedimentos em curso. Vale dizer que, para que os responsáveis adotem as providências necessárias ao cumprimento da lei, podendo o tribunal, se não atendido, sustar a execução do ato, comunicar ao Poder Legislativo a perspectiva e aplicar a multa. No contexto das irregularidades aqui verificadas, se assemelha ao que é observado na análise das contas de gestão de gestores municipais, ou seja, análise posterior na qual são realizadas no bojo das prestações de contas
prestado no ramo seguinte ao da execução da despesa pública. Corroborando com esse entendimento, observa-se que a primeira análise se deu após o fim do exercício financeiro ao qual as contratações foram avançadas, não mais justificando a aplicação dos dispositivos legais retromencionados. Por outro viés, é de se notar que houve algumas impropriedades da Lei de Licitações de Contratos. Atento a isso, considerando a inaplicabilidade dos citados artigos 49 e seguintes, que tratam da análise e adoção de medidas sancionatórias em caso de descumprimento da lei, entendo que o processo deva ser apensado às contas anuais da Secretaria de Segurança e Exercício Financeiro de 2013, para que nestas se façam constar as irregularidades apontadas na presente análise, inclusive para fins de aplicação das sanções previstas no artigo 67, inciso 3 da Lei Estadual 8.258/2005. Ademais, esse foi o entendimento do Ministério Público na parte final da sua conclusão, com a qual anulo. Desta forma, ante o exposto, de acordo em parte com o parecer do Ministério Público de Contas, desde já voto para que esta Corte determine o apensamento destes autos à prestação de contas da Secretaria de Estado de Segurança e Exercício Financeiro de 2013, para que as irregularidades apontadas sejam incluídas na análise e julgamento daquelas contas anuais. É como voto, senhor presidente. Apensamento, né? Pensamento. Processo número 2.753/2017, é uma representação do Ministério Público de Contas, Exercício Financeiro de 2016, representado a Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca, e interessado João Azevedo Brasileiro, Sociedade de Advogados, aí é aqui a pessoa, João Ulisses Brito Azevedo, são vários advogados também aqui. Bem, mas no final das contas, o parecer do Ministério Público é pelo arquivamento da representação em razão da perda de objetos, já que ficou demonstrado o distrato do contrato de prestação de serviço advocatício firmado entre o escritório João Azevedo Brasileiro Sociedade de Advogados e a Prefeitura de São Pedro da Água Branca. Que seja feita a juntada de cópia digitalizada da prestação de contas do município de São Pedro da Água Branca, de 2016, para fim de apuração de responsabilidade em razão do envio do decreto municipal de anulação do contrato administrativo firmado com o escritório João Azevedo. C. Recomendação ao atual gestor do município de São Pedro da Água Branca que seja dado continuidade à demanda judicial, objeto do contrato anulado, por meio da Procuradoria Municipal, o caso não seja possível, que promova o devido certame licitatório para a contratação dos serviços advocatícios de observação à Lei 8666/93. D. Recomendação ao atual gestor para que os recursos oriundos da complementação federal do Fundef, ocasionalmente recebidos em razão da execução da sentença ou por acordo com a União, sejam aplicados integralmente na manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental público e na valorização do magistério. Recomendação ao gestor para que se abstenha de efetuar contratações diretas quando não preenchidos os requisitos constitucionais e legais. É com voto, senhor presidente, pelo arquivamento. Autos arquivados. Processo 2.988/2017, é uma representação também do Ministério Público de Contas e o Exercício Financeiro de 2016, representado a Prefeitura Municipal de Anajatuba, representado pelo senhor Sidney Costa Pereira, e veio os interessados, João Azevedo Brasileiro e mais vários outros advogados. Também, neste caso, o parecer do Ministério Público é no mesmo sentido, e eu, até para seguir os conselhos ali do meu colega, que está há mais anos aqui do que eu, doutor Renato Lago, eu vou, como é que se diz? Economizar tempo e votar logo pelo arquivamento. Autos arquivados. Qualquer dúvida, isso está ali presente. Esses autos arquivados dá para relatar em bloco. Eu achava que ia ser uma discussão de 2 horas aqui e depois pelo arquivamento. Olha, o advogado está ali, ele me ajuda. Processo número 2.592/2010, prestação de conta anual do presidente da Câmara Municipal de Santa Rita, Exercício 2009. Responsabilidade do senhor Márcio Roberto de Carvalho Muniz. Pois é, isso aqui também, eu analisando aqui com muita propriedade,
eu fazia o exposto que não teve, ia colher o parecer do Ministério Público de Contas e conforme o especialista da lei estadual, propõe ele já volta que esta Corte de Contas julga irregulares com ressalvas as contas anuais do presidente da Câmara Municipal de Santa Rita, exercício financeiro de 2009, e a responsabilidade do senhor Márcio Roberto de Carvalho Muniz. Aplicar uma multa de R$5.000 ao senhor Márcio Roberto Carvalho Muniz, com fundamento na lei estadual 8.258/2005, em razão das irregularidades não sanadas. Intimar o senhor Marcos Roberto, por meio de publicação de área eletrônico, para que, por 15 dias, efetue e comprove o recolhimento da multa. Após o julgado, encaminha a Câmara Municipal de Santa Rita o processo acompanhado de acordo com a publicação do Diário Oficial Eletrônico. Recomendar ao presidente da Câmara Municipal de Santa Rita que disponibilize as contas durante 60 dias a qualquer contribuinte para exame e apreciação de que deverá ser dada a divulgação. Após o trânsito julgado, enviar as previsões de execução de acórdãos, uma via original do acordo e demais documentos necessários ao eventual juizamento da cobrança da multa hora aplicada. Eu voto, senhor presidente. Regular com ressalva. Regular com ressalva. E multa de R$5.000. Vamos agora ao processo 9.624/2017, apreciação de legalidade de atos e contratos. SACOP. Câmara Municipal de Paulo Ramos, Assistência Financeira 2017, responsabilidade do senhor Francisco Santana Silva. Dentro do exposto, considerando a informação da unidade técnica competente e acolhendo o parecer do outro Ministério Público de Contas, eu voto para que esta Corte de Contas aplique uma multa ao gestor, o senhor Francisco Santa Silva, no valor de R$3.600, referente aos 6 eventos não informados no sistema eletrônico SACOP, no prazo regular, conforme o artigo 13 da Instrução Normativa 34/2014, alterada pela Instrução Normativa 36/2015, combinado com o inciso 3, do parágrafo 3º do artigo 274 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, e determina o apensamento dos presentes autos, a prestação de conta da Câmara Municipal de Paulo Ramos, financeiro de 2017. Eu voto, senhor presidente. Multa e apensamento. Autos apensados. Processo número 2650/2008, prestação de contas anual de governo, recurso de reconsideração, Prefeitura Municipal de Bacurituba. Responsabilidade do senhor José Cisto Ribeiro Silva. Portanto, trata-se de recurso de reconsideração interposto pelo senhor José Cisto Ribeiro Silva, com decisão nesta Corte de Contas, constitucional do parecer prévio PLTCE número 107/2015, publicado no Diário Oficial Eletrônico de 17 de dezembro de 2015, que desaprovou as contas de governo da Prefeitura Municipal de Bacurituba, de 2007, e sua responsabilidade. Aqui está se manifestar o Ministério Público de Contas, através do seu procurador Douglas Paulo da Silva, emitiu o parecer, qual opina pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se o parecer prévio recorrido pela desaprovação das contas de governo. Parecer prévio contra o mesmo após inicialmente de embargo de declaração, foram julgados em proveito através, mediante recurso de acusação protocolado neste tribunal, dentro do prazo de 15 dias previstos pela lei orgânica do tribunal. Analisando os autos, verifica-se que as contas anuais do governo da Prefeitura Municipal de Bacurituba tiveram parecer prévio pela desaprovação, conforme descrito do parecer prévio. Em suas razões recursadas, o gestor recorrente afirma que tais razões consignadas no parecer prévio recorrido não são suficientes para macular para a prestação de conta. Em verdade, tais irregularidades apresentadas na prestação de contas são ínfimas, considerando o universo dos pontos analisados e de natureza meramente formal, não sendo capaz de maculá-las integralmente, mormente quando se verifica que o gestor responsável cumpriu os principais indicadores da gestão na frente da Prefeitura Municipal de Bacurituba, como gastos mínimos com a educação e saúde e a observância do limite máximo com gestão de pessoal. Conforme se vê no relatório de informação técnica, o gestor aplicou 25,20% dos recursos da Comunicação e Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Em relação aos gastos da saúde, verifica que foi aplicado 16,04% da total das receitas. Já no limite de gasto de pessoal, o gestor aplicou 42,4% do total do corrente líquida, bem abaixo do limite legal de 54%. Dentro do exposto e contrário ao parecer do Ministério Público de Contas, voto para que este tribunal conheça o presente recurso de reconsideração, uma vez que é cumprido todos os pressupostos de admissibilidade, no mérito da provimento ao recurso interposto, alterando o parecer prévio, PLTCE, número 107/2015, hora recorrido, para aprovar com ressalvas as contas de governo da Prefeitura Municipal de Bacurituba, exercício financeiro de 2007,
de responsabilidade do senhor José Sisto Ribeiro Silva. Após o trânsito em julgado, encaminhar os autos à Câmara Municipal de Macuituba para providências cabíveis e determinar o arquivamento das principais peças processuais neste tribunal e conta para todos os fins de direito. É o voto, senhor presidente. Aprovadas com ressalva. Processo número 3.847/2012, prestação de contas anual do gestor de fundos municipais. Exercício financeiro de 2011, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização da Educação, dos profissionais da educação do município de Nova Olinda do Maranhão. Responsabilidade do senhor Delmar Barros Silveira Sobrinho. Traz a prestação de contas, gestor do Fundo de Manutenção de Nova Olinda. Faço o exposto e contrário para conforme relatado, trata-se de tomada de conta do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento e Valorização do Profissional da Educação, Fundeb de Nova Olinda, vai em exercício financeiro de 2011. Após a análise da defesa apresentada pelo gestor responsável, concluiu-se que foram sanadas a maioria das irregularidades apontadas inicialmente, sendo mantidas apenas as seguintes: despesas realizadas sem o devido procedimento licitatório. B. Irregularidades formais na carta convite. Pois bem, como se percebe, as poucas irregularidades acima constatadas na prestação de contas são de natureza meramente formal, não havendo ainda quaisquer indícios de dolo, má-fé ou dano ao erário, razão pela qual esta Corte de Contas deve julgar regular com ressalva as contas de gestão do Fundeb de Nova Olinda, com aplicação da multa ao gestor responsável. Tudo conforme as normas e diretrizes do julgamento adotado por esta Corte de Contas a partir da sessão plenária do dia 11 de junho de 2017. Face ao exposto, contrário ao parecer do Ministério Público de Contas, de por força da tese, voto para que esta Corte de Contas, por força da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, emitir parecer prévio pela aprovação com ressalva das contas do ex-prefeito e ordenador de despesa do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb, do município de Nova Olinda do Maranhão, o senhor Delmar Barros da Silveira Sobrinho, exercício financeiro de 2011, em razão das irregularidades que ainda ficaram. Julgue regulares com ressalvas as contas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica de Valor e Fundação do Maristério, de Nova Olinda, referente ao exercício financeiro de 2011, responsabilidade do senhor Delmar Barros da Silveira Sobrinho, na qualidade de prefeito e ordenador de despesa da entidade, em razão das irregularidades formais enumeradas. Aplica ao gestor uma multa de R$13 mil devido ao erário estadual, em decorrência dos atos praticados com infrações às normas legais regulamentadas da natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. Intima o senhor Delmar Barros da Silveira Sobrinho, através de publicação do acordo do Diário Oficial Eletrônico, para que no prazo de 15 dias efetue e comprove o recolhimento do valor da multa hora aplicada. Enviar a cópia dos autos à Câmara Municipal de Nova Olinda do Maranhão para julgamento por força da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal e determinar o arquivamento eletrônico deste tribunal de cópia das principais peças processuais para fins de direito. Portanto, senhor presidente, regular com ressalva com multa. Regulares com ressalva com multa. Processo 4.814/2013, prestação de conta anual do prefeito, exercício financeiro de 2012, entidade, município de Água Doce do Maranhão, responsabilidade do senhor José Eliomar da Costa Dias. Tu tem várias férias. Prestação de contas do prefeito do município de Água Doce do Maranhão, exercício financeiro de 2012, responsabilidade do senhor José Eliomar de Costa Dias. Análise técnica realizada contemplou a fiscalização contábil, orçamentária, qual foram elencadas algumas irregularidades. Em atenção ao princípio do contraditório, da ampla defesa, o gestor foi citado para apresentar sua defesa e foi juntado. Decorrido o prazo, o responsável não protocolou defesa em relação às ocorrências apontadas na instrução técnica, conforme informação prestada pela supervisão do protocolo. O Ministério Público de Contas, chamado pronunciar nos autos, opinou no sentido de que haja emissão de parecer prévio pela desaprovação das contas anual do prefeito municipal de Água Doce do Maranhão, atividade financeira de 2012. Pelo exposto e de acordo com o parecer. Com
Observando os autos, verifica-se que, quando a análise feita das contas, a unidade técnica competente constatou a existência das irregularidades descritas na seção 2 e que, apesar de ter sido devidamente citado pelo ofício, o responsável não apresentou qualquer contestação justificativa sobre as improbidades consignadas ao relatório técnico inicial. Circunstância em que se presumem como verdadeiras as ocorrências constatadas, devendo, pois, o responsável sofrer as gravames da revelia. Portanto, em análise do comportamento da administração do Poder Executivo do município de Água Doce do Maranhão, exercício financeiro de 2012, no que se refere à condução dos segmentos vitais da gestão, bem como dos principais indicadores de desempenho da saúde, educação e gasto com o pessoal, é demonstrado que o ente em referência cumpriu parcialmente o que determina a Constituição Federal e as demais normas aplicáveis à espécie, bem como observou os princípios constitucionais que regem a administração pública. Desta forma, levando-se em conta as novas diretrizes e julgamentos adotados por esta Corte a partir da sessão plenária do dia 11 de 1 de 2017, tendo em vista o cumprimento da maioria dos principais indicadores de desempenho, entendo que esta Corte de Contas deve emitir parecer prévio pela aprovação com ressalva das contas de governo do município de Água Doce do Maranhão, exercício financeiro de 2012, de responsabilidade do senhor José Leomar da Costa Dias. Então, pelo exposto, discordo do parecer do Ministério Público de Contas e compulco no artigo 71, item 2, da Constituição Federal, artigo 117, item 2, parágrafo 3º da Constituição do Estado do Maranhão, ele é arrogante do Tribunal, no sentido de que esta Corte decida emitir parecer prévio pela aprovação com ressalvas das contas anuais do prefeito do município de Água Doce do Maranhão, relativo ao exercício financeiro de 2012, responsabilidade do senhor José Leomar da Costa Dias, em razão de restar infrações às normas legais e regulamentares de natureza contábil, financeira, orçamentária, operações patrimonial descritas a seguir. Aí vem aqui as irregularidades. Prestação de contas apresentada de forma intempestiva, desempenho de arrecadação deficitária, posição patrimonial inconsistente, divergência entre saldo financeiro do início do saldo financeiro, diferença entre os valores contabilizados, não encaminhamento dos pareceres. Gente, eu quero suspender isso. Suspender de pauta esse processo. Tá. Ainda tem mais, doutor? Tem mais um. Processo número 4.815/2013. Tomada de conta de gestores dos fundos municipais. Exercício financeiro de 2012. Fundo Municipal de Saúde de Água Doce. Também a responsabilidade é do senhor José Leomar da Costa Dias. Também peço suspensão de pauta desse processo também. Processo número 4.815/2013, senhor presidente. De Água Doce do Maranhão. Não tem mais, né? Não tem mais. Suspenda por 5 minutos.